Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no capítulo 29 do livro do profeta Jeremias. E nós vamos ler do versículo 4 até a primeira parte do versículo 14. Jeremias, capítulo 29, do 4 até a primeira parte do versículo 14. 29, Jeremias 29. A gente está recebendo a nossa querida irmãzinha Yoko, está nos visitando hoje. Seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Linda. Linda. Todos acharam? Amém. Amém. A partir do versículo 4 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte. Amém? Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós queremos ouvir a Tua voz no dia de hoje. Dizemos amém à oração feita pelo Teu servo e pela Tua serva. Rogamos a Ti que o Senhor faça que esta palavra seja verdadeiramente específica e especial para os nossos corações. Todos temos vivido dias de dificuldades. Nós queremos compreender, Senhor, os Teus preceitos, para que possamos meditar nas Tuas maravilhas. Ministra ao nosso coração essa palavra, Senhor. Traz consolo, traz renovo. Enche o nosso coração com a presença viva do Teu Espírito, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu tenho pensado muito acerca de algumas coisas experimentadas pelo povo de Deus ao longo da história. Algumas coisas experimentadas pelo povo de Deus nos nossos dias, coisas que não compreendemos, coisas que são difíceis demais para uma mente limitada como a nossa compreender. Por que passamos por isso? Por que passamos por aquilo? Por que enfrentamos isso ou aquilo? As perguntas são muitas. Na verdade, nós temos mais perguntas do que respostas. Mas há uma coisa interessante que a gente ouve muito as pessoas, principalmente as pessoas de evangelismo, gostam de dizer às outras, as pessoas às quais elas estão falando: olha, Deus tem um plano na sua vida. A gente ouve demais
E as pessoas ficam assim: que plano é esse? Que plano é esse de Deus para a minha vida? Como assim? E aí eu peguei esse gancho dessa fala das pessoas e trouxe a palavra de hoje. O tema dessa palavra é: há um plano maior que não alcançamos. E quando Deus tem um plano, eu quero dizer a você, esse plano vai ser executado. Quer que seja para a salvação ou para a vitória, aquilo que o Senhor planejou se cumprirá. Amém? Amém. Então, mais uma vez eu queria trazer essa instrução à igreja, também trazer encorajamento acerca das nossas muitas demandas, porque olhe, são muitas. Eu achei interessante que as irmãs foram chegando e cada uma que dissesse assim: olha, a semana não foi fácil, a semana foi difícil. Aí a outra chegava e disse: olha, a semana foi difícil. Eu disse: que semana é essa, Jesus? Misericórdia. Então todos passamos por muitas dificuldades, especialmente esta semana, mas há dificuldades infinitamente maiores do que aquelas que nós estamos enfrentando. Pode crer nisso em nome de Jesus. As palavras trazidas aqui pelo profeta Jeremias, no contexto da carta, na verdade, enviada pelo Senhor através do profeta aos cativos em Babilônia. E o conteúdo dessa carta, eu queria que você continuasse lendo essa carta, porque de certa maneira nós estamos exilados nessa terra, somos peregrinos e forasteiros aqui, a nossa pátria é no céu. E o conteúdo dessa carta nos traz esclarecimentos acerca de muitas coisas que nos têm sucedido, muitas coisas que têm sucedido ao povo de Deus. O texto, no contexto geral, fala dos caminhos usados por Deus para que a nossa bênção chegue às nossas mãos, tanto para a salvação quanto para a vitória, no meio das lutas mais intensas. E é interessante que nessa nossa linguagem a gente ouve o Senhor dizer assim: escreve aos exilados, aqueles que eu deportei para a Babilônia. O Senhor deportou. E às vezes a gente diz assim: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando por isso? Essa situação, por que eu estou enfrentando isso agora? Como eu disse no início, temos mais perguntas do que respostas. Talvez desse lado da eternidade a gente não vá encontrar as respostas todas que a gente procura, mas é na palavra de Deus que a gente encontra respaldo para atravessar esses vales tão áridos. O profeta Isaías diz algo semelhante no capítulo 55, versículos 8 e 9. Ele diz assim: pois os meus pensamentos, Deus falando através do profeta, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos, nem são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Olha que coisa tremenda a gente encontra aqui, né? Palavra explicando a palavra. Fácil de compreender? Não. De jeito nenhum. Às vezes a gente se revolta, às vezes a gente diz: por que eu? Por que comigo? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Mas nem sempre o Senhor traz uma resposta clara. E essa semana eu li uma frase muito interessante atribuída a um teólogo, Tim Keller. Ele diz o seguinte: Jó não compreendeu, não viu a razão do seu sofrimento, ele viu Deus, e isso bastou. Vocês ouviram isso? Jó não viu a razão do seu sofrimento. Era um homem reto, temente a Deus, que se apartava do mal. E o Tim Keller diz: ele não viu a razão do seu sofrimento, ele viu Deus, e isso bastava. E a gente não está aqui hoje fazendo uma apologia ao sofrimento, dizendo que o sofrimento é bom. O sofrimento é ruim. Sofrimento, a palavra está dizendo, é algo que faz sofrer, é algo que incomoda.
Mas por quê? Então vamos continuar nesse raciocínio. E a carta aqui, pelo menos nesses versículos que nós lemos, aponta algumas revelações preciosas em meio aos nossos cativeiros, em meio aos nossos exílios. E a primeira revelação aqui é que a situação difícil não é desculpa para a improdutividade. Muitas vezes nós colocamos tanta dificuldade para pregar a palavra de Deus. Aí outro dia eu vi uma imagem tocante de um homem sem as duas pernas, um homem com uma dificuldade enorme de locomoção. Ele não tinha nenhuma cadeira com rodas e ele está na rua pregando a palavra de Deus. E aí a gente olha para aquela situação e diz assim: Jesus, como é que pode? E a gente parava para escutar o que aquele homem estava dizendo, e era cheio de Deus, cheio da graça do Senhor. Em nenhum momento ele estava ali discutindo por que isso, por que aquilo outro. Não. E ele tinha todas as razões do mundo para dizer: não vou fazer a obra de Deus. Eu fui ferido mortalmente por Deus. Eu não quero fazer a obra desse Deus. Mas ele estava ali fazendo a obra de Deus, falando entusiasmado, glorificando a Deus por tudo que o Senhor fizera na vida dele. Ele enxergou Deus. Ele não viu a razão do seu sofrimento. Ele enxergou a Deus, como fez Jó. Então os versículos 4 a 6 na linguagem da NVI dizem o seguinte: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Queridos, enquanto estivermos vivos sobre esta terra, sejamos produtivos. Em nome de Jesus. O que chegar às nossas mãos para fazer, façamos sem reclamação, em nome de Jesus. Há dias que as dores são tão intensas, às vezes as pessoas não acreditam que eu tenho dor. Elas acham que, não, você está tão arrumadinha. Sim. E adianta mostrar o meu gemido a ninguém? Não adianta, né? E aí o Senhor vem e restaura as minhas forças, e eu subo aqui e a glória de Deus acontece. Porque é para que a glória e a honra sejam dele, não nossa. Essa semana eu encontrei uma pessoa, uma amiga minha, e ela dizia: como é que você vai? Ainda sente muitas dores? Eu digo: só tem duas agora. É uma da cintura para cima e outra da cintura para baixo. Pronto, acabou-se, né? Mas o Senhor é aquele que sustém, é aquele que nos conduz em triunfo. Ainda que esse corpo aqui, ele se desfaça, ele adoeça, ele morra, ele pereça, mas o meu espírito, ele se renova de dia em dia. Então a gente tem que ter essa perspectiva, a gente tem que ter essa visão, a gente tem que enxergar Deus através do véu denso das nossas mais atrozes dores. A segunda revelação que o texto me traz está no versículo 7. Sejamos benignos com os opressores. Somos peregrinos e forasteiros em terra alheia. E é aqui que a gente precisa testemunhar, não é no céu não. O texto diz assim na versão da NVI: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Difícil? Extremamente difícil. Porque quem é que quer orar, quem quer buscar o bem do opressor ganancioso? Mas nós somos
chamados, convocados por Deus para orar. Os métodos de Deus não são os nossos. Nós somos chamados para amar o inimigo e orar por quem nos persegue. E é tão interessante quando a gente começa a deixar os métodos humanos, quando a gente recolhe o braço de carne e começa a usar os métodos de Deus. O Senhor começa a se mover na nossa direção. É muito interessante isso. E eu tenho experimentado isso nesses dias. Tenho visto a glória de Deus descer em situações que eu achava impossível de serem resolvidas, porque eu comecei a usar os métodos de Deus. Recolhi o braço de carne e deixei que o Senhor trabalhasse. Amém? Amém. Terceira revelação do texto está nos versículos 8 a 11. O Senhor tem um tempo próprio para todas as coisas. Nada acontece fora desse tempo, pois Ele é quem sabe os planos e os pensamentos que tem a nosso respeito. E o texto diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Não nos deixemos enganar pelos profetas, pelos prognosticadores, pelos sonhadores. No meio das nossas lutas, quantos aparecem? Olha, isso vai passar logo. E se não passar? Passando ou não passando, Deus não deixa de ser Deus. Os planos de Deus se cumprem. Essa semana eu ouvi uma coisa muito interessante a respeito das orações que nós fazemos no meio das nossas lutas mais intensas. Tem algo que está incomodando muito? Está orando a respeito? Então espere. Mas não se admire que as bênçãos de Deus venham estilhaçando vidraças. Às vezes, para que a resposta chegue às minhas mãos, é preciso que um grande alvoroço, um grande reboliço aconteça para que aquela vitória chegue às minhas mãos. Mas creia que quando isto acontece, não tinha outro jeito de ser. Porque se tivesse, muitas vezes a situação, aquela forma, aquela estratégia está doendo muito mais no coração do Pai Celestial do que no nosso. Mas que Ele possa nos dar forças, que Ele possa nos dar coragem e fé, sobretudo, para a gente atravessar os nossos vales áridos e sair deles mais do que vencedores. Quanta mentira no nosso meio, quanto prognosticador, quanto profeta de Araque, quanto revelamento, não é revelação não, quanto revelamento tem acontecido. E muitas pessoas têm se deixado embarcar. Para com isso em nome de Jesus. Olha para a palavra. Tudo em nossa vida é preparação da parte de Deus. E só Ele sabe a didática a ser usada com o seu povo de dura serviço. Somos de dura serviço. A gente pensa que é bonzinho, mas não é não. A quarta revelação no texto nós encontramos nos versículos 12, a primeira parte do 14. Só quando buscarmos de todo o nosso coração, Ele se deixará encontrar. A nossa oração bonita, pomposa, cheia de salamaleques, ela não convence Deus. O Senhor não se deixa impressionar com a nossa oração hipócrita. Oração hipócrita não sobe à presença de Deus. E o texto diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim,
e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os tirarei de volta do cativeiro. Aleluia! Amém. Então é assim, meus irmãos. Precisamos parar e deixar que Deus seja Deus. Parece uma heresia isso? Como é que você vai deixar Deus seja Deus? Sim, abre a passagem. Deixa Deus operar. E creia que não tinha outro jeito dessa resposta chegar às suas mãos. Mas ela chegou e é para a glória de Deus. O que esse acontecimento tão antigo tem a ver conosco hoje? Aí eu queria trazer algumas reflexões sobre isso. Primeiro, temos lidado com muitas demandas, as lutas parecem não ter fim, e no meio disso tudo clamamos, buscamos ao Senhor em lágrimas, e em muitos momentos da nossa miopia espiritual, tendemos a achar que os nossos problemas só pioraram a cada dia. Olha, eu comecei a orar, misericórdia, as coisas parecem que pioraram. Será que isso é verdade? Não. A resposta é um sonoro não. No meio de tudo há um plano maior que não conseguimos mensurar ou sequer enxergar. Deus não está com seus ouvidos moucos para que não nos ouça, ou com seus olhos impedidos de nos enxergar. Na verdade, Ele tem o controle de absolutamente tudo. Uma das coisas que o Espírito de Deus tem me ensinado é glorificar o Senhor e agradecer, mesmo por aquilo que eu não estou entendendo. O grande desafio nosso é enxergar Deus através do véu denso das nossas dificuldades. Senhor, eu sei que o Senhor está nesse negócio. Estou entendendo nada. Não estou achando bom também. Porque a gente tem que dizer isso. Às vezes a gente tem que ser sincero com o Senhor. Mas eu sei que o Senhor está nesse negócio. E eu já glorifico porque eu sei que o resultado do seu plano perfeito vai ser lindo em nome de Jesus. Segundo lugar, a tendência ao negativismo e ao imediatismo parece impedir que enxerguemos que tudo faz parte do agir de Deus para que aquilo que tanto ansiamos chegue às nossas mãos. Os cativos de Babilônia esperaram 70 anos. Não estou dizendo hoje que você vai esperar 70 anos para a sua vitória, mas enfim. Eles esperaram 70 anos para que o cativeiro terminasse. O propósito de Deus para a situação, só Ele sabia. Só temos que saber que Deus está lá e agindo. Eu li um livro há muitos anos atrás que dizia assim, quem encontrar esse livro leia, que é muito interessante. Deus trabalha no turno da noite. E a ideia central ali era mostrar que no silêncio de Deus há um grande agir sendo elaborado. Então aquietemos, aquiete sua alma. Terceiro lugar, de repente, aquilo que nos faz sofrer, sentir dor, não é necessariamente o mal em si mesmo. Quando muito, um meio mais doloroso e inevitável para alcançarmos o que tanto desejamos. Que isso tudo nos ensina hoje. Eu queria concluir dizendo a você, em primeiro lugar, nada é razão para deixar de ser produtivo, sobretudo na obra de Deus. A nossa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Segundo lugar, usemos as armas espirituais com os nossos perseguidores e opressores. Sejamos benignos para com eles. É sobrenaturalmente possível. Terceiro lugar, não nos esqueçamos do tempo e dos planos de Deus que não alcançamos. E para terminar, busquemos ao Senhor com inteireza de coração. Rasguemos o nosso coração na presença do Senhor, sobretudo quando ninguém estiver olhando. Passamos as nossas orações no secreto do nosso quarto, porque aquele que vem em secreto te recompensará. Ele deseja que sejamos transformados, e sem dúvida o sofrimento é um grande formão da parte dele para esculpir em nós o caráter de Cristo. E vamos combinar que há muito ainda a ser mudado em nós. Quanta coisa. Se a gente está do lado de cá ainda, misericórdia, é porque a obra não terminou. Nenhum de nós está pronto. A gente está cansado de dizer isso. Crente maduro, Deus escolhe. Crente pronto, vai para casa. Então, a cada situação, e cada situação vivida revela isso, que o Senhor está agindo, o Senhor está preparando. Então,
É papai trabalhando incansavelmente para aqueles que nele esperam. Só um pouco mais de paciência, a obra ficará linda. Você acredita nisso? Amém, Jesus. Aliás, paciência se aprende, se forja no meio das agonias mais profundas. Agora eu queria terminar com um conselho para vocês. Dizem que conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. Mas aí eu gosto mais da carta de ABC. Quem não ouve conselho, raras vezes acerta. Quem se lembra? Alguns se lembram. Alguns foram do tempo da carta de ABC. Melhor desacelerar e aprender logo. Quando a gente coopera com Deus, dói menos. Esse é o conselho. Vamos orar?